A nossa atitude frente ao amor é paradoxa. Queremos ouvir palavras fantasiosas, palavras doces, mentiras que escondem a nossa verdade, ancorando as nossas relações em superficialidades, em situações evasivas, em promessas que, no fundo, sabemos que não podem ser cumpridas. É o desejo de agarrar a eternidade, de senti-la nos braços de outra pessoa. Muito bem, meus caros, sejam bem-vindos ao Além da Leitura. Estamos a analisar a obra de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Se você, assim como eu, gosta de boa literatura e está se preparando para a Olimpíada de Literatura que acontece em novembro, você encontrou o canal certo, porque aqui nós vamos além da leitura, colhendo das obras aquilo que de mais importante elas têm para formar a nossa alma. Sim, meus caros, na altura do 12º capítulo deste romance realista, do romance que descreve com especialidade a nossa natureza humana. E se você ainda não se deu conta, estamos a falar de Emma Bovary, mas não de uma Emma Bovary simplesmente como uma personagem a qual nós observamos de longe, não. Emma Bovary como o próprio autor, como o próprio romancista Gustave Flaubert disse, Madame Bovary sou eu, sou você, é Flaubert. Madame Bovary é a inquietude presente em cada alma humana, porque faz parte da nossa natureza a insatisfação. É óbvio que a Madame Bovary está pintada de uma maneira caricata, de uma maneira que elevou o seu exagero às últimas consequências, como nós estamos aqui a analisar, mas ela é um retrato de uma das possibilidades, de uma das agitações às quais a nossa alma está sujeita. Pois muito bem. Acontece que no capítulo 11º, análise do último vídeo, nós terminamos com a malfadada cirurgia que tentaram fazer ali com Hipólito e Charles, com uma promessa de fama, com promessas de riqueza, acabou fracassando. E não só as suas expectativas fracassaram, como também as expectativas de Hipólito. Afinal de contas, a promessa que foi feita a ele é de que a ciência estava a dar um passo maior que a sua perna, consertando a sua perna. O que não aconteceu. E nós vimos aí, tristemente, que o Dr. Canivet acabou amputando a sua perna. Aquele que era coxo, agora já não tem mais o membro, certo? Então, em desespero, em angústia suprema, desejando somente um acalento, uma palavra amiga, um ato de bondade, de carinho da sua esposa, o nosso Charles Bovary pede um beijo e recebe uma negativa, uma tremenda negativa. Acontece que Madame Bovary, quando tensionada, quando posta em uma situação desagradável, ou seja, quando insatisfeita com a sua realidade, afinal de contas, ela também projetou uma expectativa em seu esposo, também projetou uma realidade diferente a partir daquela fama que seria recebida com o sucesso daquela cirurgia, e esta expectativa fracassou, malogrou. Então, posta esta tensão, esta panela de pressão chamada Emma Bovary precisa
descansar, precisa soltar esta pressão, aliviar esta tensão de alguma maneira. E qual é a válvula de escape? Sim, meus caros, no caso de Emma Bovary, é a luxúria, é o sexo, é o prazer. Por quê? Porque o prazer, principalmente o prazer venéreo, prazer sensível, ele é obtido rapidamente, é uma descarga rápida, direta, que dá essa sensação de alívio, que dissolve essa tensão. E aí, é óbvio que ela vai apagar este fogo ardente nos braços de Rodolfo. Mal ela consola, e mal consola mesmo seu marido, a paixão que começava a esfriar ali com Rodolfo reacende. Por quê? Porque Emma se alimenta. Ela alimenta esta paixão justamente com a sua insatisfação. Esse é o combustível da paixão de Emma Bovary. Então ela como que precisa disso para estar vivendo esta aventura. Porque sem essa tensão, a realidade para ela não é agradável. Ela precisa disso. Então corre. Né? A paixão de Emma Bovary, pelo contraste que vê entre seu ideal fracassado na família, na realidade que ela vive com o marido, na pessoa do marido, e a volúpia incontinente é lançada sobre Rodolfo. A paixão de Emma é fuga da realidade. Meus caros, nós estamos a contemplar uma pessoa que usa da relação amorosa, está usando da relação amorosa para dispensar essa tensão. Mas nós podemos pensar em várias outras maneiras de que cotidianamente nós fazemos isso também. Seja gastando um dinheiro que não era para gastar, aliviando um estresse no trabalho com uma compra no supermercado, com um alimento hipercalórico. Enfim, são várias maneiras de se aliviar uma tensão, ainda que seja falso esse alívio, porque quanto mais sensível, mais rápido de ser alcançado, menos valor e menos permanência este prazer terá. Tem um ditado que diz que muito custa o que muito vale. E nós podemos usar a analogia oposta para entender que pouco custa o que pouco vale. Certo? Trocam cartas em plena luz do dia. A paixão se intensifica. A criadagem é que faz a ponte entre os parceiros de amor. Emma confessa sua terrível insatisfação e sobrecarrega Rodolfo com suas queixas. Emma começa a intensificar os encontros. Ela começa a redigir cartas, importunar aquele que a viu como caça. E isso vai fazer a diferença. Porque Rodolfo é aquele sagaz. Ele percebe quando Emma deixou de ser uma caça. Emma já passa a ter uma dependência de Rodolfo. E ele vai entender que é a hora dele dar um tchauzinho nessa madame. Certo? Então ele também se enfastia. Ele já acha que ela está muito pegajosa. Emma começa a fazer uma sobrecarga na vida de Rodolfo. E não é o que ele quer. Ele não é um sujeito que está disposto a se entregar a essa paixão a fim de raptá-la, de construir uma família. Não, ele também é um sujeito que está passeando pela vida, óbvio, com olhos de quem tem uma experiência nesse convívio. Afinal de contas, o próprio Rodolfo confessa que já tem outras amantes, que teve outras amantes. Ele é um sujeito que passa é o Dom Juan das vilas, dos vilarejos, das cidadezinhas, que passa a arrastar ali as donzelas, né, conquistar alguns amores, certo? Enfastiada com aquela vida, com aquela tensão, Emma propõe a fuga. Diz ela, iríamos viver longe, em qualquer parte. Vamos fugir deste lugar, baby. Né? Rodolfo desdenha das maluquices e planos de fuga de Emma. Não compreende a força que agita o seu pensamento. E realmente,
Ela é um complexo. O Rodolfo, ele a entende a ponto de conseguir tirar o que ele quer de Emma, que eram os prazeres, que era simplesmente um desejo sexual que o impeliu. Só que ele não compreende essa agitação interior. É meio que ele, como se ele dissesse, caramba, já não tá bom, eu tô saindo com ela aqui toda noite. É essa vida que a gente quer. Ele fez um raio-x da vida de Emma, como eu falei nos vídeos anteriores. Por isso que digo que é um sujeito sagaz, experiente no, em identificar as falhas nas personalidades, conseguir usufruir aquilo que ele deseja delas. Mas é óbvio que ele não entende o complexo chamado Emma Bovary. Essa alma que está se agitando. Porque, na realidade, meus caros, se nós formos analisar bem, e estamos aqui para isso, não é do sexo visceral que Emma realmente gosta. Nós podemos atribuir isso ao Rodolfo. Mas Emma usa o sexo para uma outra coisa. Para obter outra coisa. Eu costumo fazer essa analogia. A pessoa que está no boteco, aqueles botecos, assim, raiz, sabe? 10 horas da noite, uma garoa. Uma quinta-feira. Uma garoa fina. E a pessoa lá. Aquele tempo cinzento. O cara sozinho, cigarro, uma garrafa de cristal, brincando ali. Eu tenho certeza, eu posso afirmar a você que este homem, ele não está ali no bar porque ele gosta da cerveja em si. Ele está ali aliviando uma outra tensão. Uma outra tensão. Foi uma outra coisa que o levou até aquele. É óbvio que com o passar do tempo ele se acostuma com aquilo. Vai gostar ali do líquido, mas entenda bem. O cara tá lá não é porque ele ama aquele lugar. Não. Uma outra força fez com que ele estivesse ali. Uma tensão no trabalho, uma discussão. Juliano, você tá aqui passando pano pra... Não, de jeito algum. Mas só quem já teve algum contato com esta realidade, algum tipo de vício, algum tipo de tensão muito forte, acabou descarregando em uma outra coisa, vai entender o que eu estou falando. Não necessariamente essa pessoa adora aquele ambiente. Isso acontece que aquele ambiente proporciona um alívio, de alguma forma, de alguma tensão muito maior, muito mais forte do que o simples desejo de tomar uma cerveja. Tá? Então, é importante observar Emma Bovary também por este ponto. Certo? O motor dessa paixão é também essa agitação interior. É a repulsa que tem pelo marido. Exato. Quanto mais ela se insatisfaz com a situação, com a realidade crua dela, com o marido, as incapacidades de Charles, maior é a volúpia, maior ficam os desejos de fuga, de liberdade. E é isso tudo descarregado na pessoa, no sexo e na pessoa do Rodolfo. Com a pessoa do Rodolfo. Quanto mais se dedicava a um, mais detestava o outro. Charles é definitivamente repudiado e toda a energia ativa de Emma é dissipada no colo de Rodolfo. O contraste evidente entre Charles e Rodolfo. Você vai, ao ler este capítulo, você vai ver. Um é muito pusilânime, está completamente assentado em inexperiência. E o outro é um sujeito muito esperto, muito sagaz, objetivo naquilo que quer, ainda que isso seja algo ruim. Mas a característica do Charles é o contentamento. A característica do Leão é a aventura. Certo?
Era para ele que Emma cinzelava as unhas. Ocorre uma transferência, anulação da mulher. Exato. Já não é para o marido, não é. A Emma faz as coisas aqui, ela começa a comprar presentes para o Rodolfo, começa a se emperequetar toda para vê-lo, mas não é um desejo do coração dela fazer isso, mas ela entende que fazendo isso obterá a atenção, obterá o carinho, obterá o reconhecimento. A sua presença se fará vista, necessária. É a pessoa que está comprando a aceitação e não está percebendo, não é verdade? Era para ele que Emma cinzelava as unhas. Ocorre uma transferência, ou seja, transfere-se o seu desejo para o desejo do outro. Uma anulação da mulher. Uma anulação da própria Emma. Emma passa a viver em função de. Quando isso ocorre, o padrão de suficiência é estabelecido por algo projetado, imaginário e ideal. Afinal de contas, eu começo a projetar uma mulher, pensando aqui como Emma, projetar uma mulher que seja aceita por um ideal de homem. Ela não projetou um Rodolfo ideal? Um amante perfeito? Ora, este homem ideal tem que ser satisfeito com uma mulher ideal. No agora, no já. Então, Emma precisa estar de acordo com essa mulher ideal. Precisa satisfazer essa demanda desse Deus que virou o Rodolfo. Percebe? E aí você faz uma projeção de mulher. Só que, veja, essa projeção de mulher está baseada na projeção do homem. No caso, o Rodolfo. Mas não é real. O Rodolfo que ela imagina também não existe. Já sabe onde isso vai dar, não é verdade? Não corresponde à realidade. Falso e exagerado. Este ideal mascarador, falso e exagerado. Acontece a exaltação do eu, ou seja, o ego de Emma se exalta. O eu imaginário e também o eu do amado. Seria o self dela aqui, em termos junguianos, freudianos. Como se ele fosse um príncipe, um princípio de todas as coisas. A causa da causa Emma. Percebe? E aqui, meu caro, você na sua adolescência fez o mesmo, tá? Calma, tenha calma em reprimir aí, em repudiar Emma Bovary, que você na sua adolescência fez o mesmo. Se você aí é da geração anos 90, anos 80, assim como eu, você vai lembrar que, né, na sua adolescência ali, as pessoas chamavam a gente de era friend zone, estava na zona amiga. Que a mulher te deixou na zona do amigo, só que ela se aproveita de todos os seus galanteios, de todos os seus regalos, de todos os seus presentes. Ela não te dá o pé, ela não diz que nunca vai ter nada com você, mas ela fica alimentando aquilo, tá? Ou seja, é uma. E aí a pessoa começa a ser um vassalo mesmo daquela outra pessoa e projeta aquela outra pessoa como ideal. É uma fase muito, muito ruim, muito triste da vida, porque você começa a viver em função de, né? Homem, mulher, as meninas também passam por isso, em certo sentido, mas os homens mais, né? Muito bem, meus caros. Carlos evita o contato com Hipólito, o coxo. E nesse ínterim, o romance Flaubert reserva um parágrafo para Carlos. Tá vendo como ele também faz com que a gente... É um sujeito que não transparece nesse romance, que não aparece, que não resplandece, que não tem uma novidade na vida do Charles. Então o Flaubert também constrói essa coisa. Acontece que o Carlos ali vivia se escondendo nas esquinas, enquanto o Hipólito passava por uma calçada, o Charles ia por outra, para evitar o contato. Afinal de contas, tinha medo aí que o Hipólito pudesse denunciá-lo, enfim. Tinha vergonha também do que tinha feito, né? Se percebe que o Charles nem mesmo decidiu verdadeiramente fazer essa cirurgia. Então,
São diversos personagens que estão projetando o seu sucesso, a sua personalidade nas expectativas de outras pessoas. Tanto Charles quanto Emma. É que a Emma, ela ainda tem a espada na mão da ousadia, coisa que o maldosos diriam, Emma tem o falo na mão da ousadia, né? Mas, enfim. E o Charles não. Né? O Charles é um sujeito que anda, neste momento, de cabeça baixa. Tá? Qual o próprio Flaubert disse lá no comecinho que os seus assuntos eram mais sem graça do que os desenhos de uma calçada rústica. Né? Essa é uma coisa mais sem graça, mais repetitiva, mais banal. E ninguém presta atenção. É mais fácil prestar atenção num cocô nessa calçada do que na forma dessa calçada, não é verdade? Enfim. Ao escutar o barulho de sua perna de pau, muda de calçada. O Hipólito ganhou uma perna de pau da Emma, que teve lá um pouco de compaixão do pobre. Emma deu-lhe o presente, comprado nas mãos de Lheureux. E o senhor Lheureux já está armando o circo, já está enchendo Emma de promissórias, de boletos, diríamos hoje, de cheque especial, para no futuro próximo cercá-la de vez, também na questão econômica, certo? Emma gasta, sem se dar conta, o dinheiro todo com presentes para Rodolfo. E ela fica comprando tudo na mão desse Lheureux, que é uma espécie de ambulante, de vendedor aí. Pensa uma pessoa que vai ao Brás e traz as novidades lá do Brás ali para aquela região, certo? Lheureux apresenta, tempos depois, o tamanho da conta. Sim. E aí o romance dá até uma... Parece até que o Lheureux... Parece não, o Lheureux faz uma chantagem ali meio que sexual com Emma. Porque ele já sabe mais ou menos o que está acontecendo, né? Ele já sabe que Emma está colocando Gaia na cabeça de Charles. E entende que, de repente, ele conseguiria abater essa dívida de uma maneira mais prazerosa, digamos assim. Tá? É bem interessante ver isso no capítulo 12. Os Bovary têm dívidas acumuladas com criadagem, caprichos de Emma e outras contas. E aí, o nosso Charles Bovary começa a entrar em parafusos. Tá? Começa a entrar em parafusos. Os Bovary estão esperando uma espécie de remessa anual, né, que acontece, e a Emma consegue quitar sem precisar de um favor a mais. Se é que você me entende, eu sei que você me entende, jovem mancebo, certo? E aí, Emma continua a esbanjar, a presentear Rodolfo com inúmeras coisas aí. E isso também irrita o Rodolfo. Por quê, meus caros? Mais uma vez bato nesta tecla. Ela deixou de ser caça, ela já está entrando na cotidianidade, se é que existe a palavra, perdoe. Eu como professor de língua portuguesa, né? Meu Deus. Mas ela já está entrando nessa monotonia para Rodolfo. Está começando a ser apenas mais uma. Vale lembrar, meus queridos, eu estou com essa edição bonita aqui, ó, de Memórias Póstumas. Olha que coisa preciosa, gente. Meu livro preferido de Machado, enfim, de língua portuguesa. Né? Memórias Póstumas, essa edição, deixa eu fazer a merchan, da editora Garnier. Fantástico, fantástico. Tá? Capa almofadada. Diríamos aqui soft touch? Não, mas é almofadada, né? Fio de ouro, fitilho, cara, sensacional. Vale lembrar de Brás Cubas e a Marcela, ou Marcella, a Marcela, que é aquela prostituta que Brás Cubas começa a amar e começa a encher de presente, presente. E ela também está, assim, até o pescoço, porque sabe que não é mais a novidade. Afinal de contas, né?
ela, experiente também na vida amorosa, acostumada com isso. E quando se acostuma com isso, para chutar, para dar um pé na bunda, é muito fácil, é muito rápido. Vai acontecer isso com a Emma. Tá claro isso. O Rodolfo também está enfaixado. É. E aí, aquelas juras de amor malucas. Você me ama, diz que me ama. Então fala mais alto. Não escreve. Vamos cortar um cabelo. Vamos fazer um pacto de sangue. É um exagero, uma pulsão, uma híbris, né? Que sabemos que quando, o balão mais fácil de ser estourado é o balão que está mais cheio. Concorda? Tu és meu ídolo, diz Emma. Quando ela faz isso, ela estabeleceu uma divindade, que vai ser, a partir de agora, o parâmetro da vida de Emma. Essa projeção só pode dar em desgraça, não é verdade? A exaltação da figura de Rodolfo é o princípio da queda para todo o resto. Sou tua concubina, tua serva, tua escrava. A anulação da própria pessoa. Para Rodolfo, Emma se assemelhava às outras amantes. O encantamento caía. Cedeu à monotonia. Emma já não é uma caça a ser buscada. É refém. Está entregue. É uma serva, é uma concubina. Rodolfo a tem na palma da mão, a qualquer hora do dia. Está a seu dispor. E, meus amigos, quando nós fazemos isso, na esperança de que isso será para outra pessoa visto como realmente uma entrega de amor, na realidade a outra pessoa verá com desdém. Esse não será o efeito. De modo paradoxal, como abri esse vídeo, a coisa torna-se tão comum, por mais grandiloquente que sejam as palavras, que o que mais se espera agora é o afastamento, é a repulsa. Para Rodolfo, Emma se assemelhava às outras amantes. O encantamento caía. Né? Lábios libertinos e veniais para Rodolfo não tinham diferença alguma. E aí, o Flaubert nos descreve num parágrafo curto que um pouco da como que a personalidade, nós podemos imaginar, de Rodolfo foi construída. Ele é o sujeito que não difere, não teve essa internalização do romanesca na vida de Rodolfo. Então, um lábio promíscuo e um lábio puro, para Rodolfo não faz diferença. O importante é o lábio. O importante é o beijo. O importante é o sexo. As intenções por trás, as manifestações emocionais, para ele seriam muito mais fáceis se não existissem. Existe uma canção, se é que podemos chamar, uma música popularmente sendo cantada hoje, que ela retrata mais ou menos isso, que é, acho que o Bruno Marrone que gravou, ou algo tipo, posso estar errando aqui, não sou. Enfim, ele diz assim que nós fazemos, né, no modo grosseiro, o que importa é nós fazemos amor, mas o amor em si, ele está fora do nosso quarto. Ninguém precisa saber, né, que aquela relação tem alguma intensidade, a não ser a intensidade da volúpia. Os dois estão buscando só o prazer. O coração não precisa saber, diz o refrão, que hoje eu estou com você. Depende do Rodolfo. É mais uma noite entre tantas. É mais uma entre tantas amantes, entre tantas mulheres. Enquanto Emma o coloca num pedestal de ouro, Rodolfo a tem como uma simples escrava. Rodolfo começou a tratá-la sem cerimônia. Fez dela qualquer coisa de maleável. Né?
de maleável, eu coloco aqui, eu tiro daqui, eu pego este livro, eu coloco para cá. Ela é um joguete nas mãos de Rodolfo. Maleável e corrupto, ou seja, começa a dissolver toda a sua pessoa. Ele entra na vida de Emma como aquele que quer consumi-la, simplesmente. É triste? Muito. Né? Nesse ínterim, a mãe de Charles aparece ali na, na casa, passar ali talvez um tempo, uma semana, um mês, e ela vê ali a liberalidade que Emma tem com os servos, que também existe uma pontinha de romance ali entre a cozinheira e o criado ali das obras. E ela percebe que aquela liberalidade que Emma está dando aos criados pode estar revelando também o seu comportamento. Né? A mãe Bovary vê nos criados a promiscuidade de Emma. Como se os criados, o jeito que ela comanda a casa, refletisse a pessoa que ela está sendo. Né? Elas têm uma discussão, o Charles não consegue tomar um partido, afinal de contas, é a sua esposa e a sua mãe idolatrada, que estão a, a se desentender. No final das contas, o Charles pede para Emma fazer as pazes ali com a mamãe, e a Emma pede desculpas, se lamenta, né? Diz que não quer mais aquilo e começa a importunar o Rodolfo para que possa fugir, ele possa raptá-la, tirá-la daquela situação angustiante, de extrema angústia. Né? E ela diz: salve-me, rapte-me, leve-me contigo. E a pergunta que o Rodolfo faz e que eu e você estamos fazendo já há 4, 5, 6 capítulos é a seguinte: e a sua filha? Onde está Berta? Onde nessa conjuntura? Onde nesta efervescência de emoções Emma Bovary coloca a sua filha? Carne de sua carne, sangue do seu sangue. Berta não dá um choro no romance. Berta não recebe um colo nos parágrafos. Não tem uma frase. Pois bem, onde está Berta? Onde está sua filha? Onde está o ponto fundamental da sua realidade? Que poderia te colocar os pezinhos no chão para a Emma. É a pergunta que Rodolfo faz. Rodolfo aparentemente consente em fugir com Emma, que se mostra feliz, como quem curte os últimos dias na prisão. E aí, ele diz: não, nós vamos sim. Daqui tantos dias a gente vai. E aí ela volta para casa radiante, como quem está curtindo os últimos momentos naquela situação, naquele lugar. Eu me senti assim, e confesso aqui a vocês, quando eu trabalhava de segurança, meus amigos. 12 por 36, meu Deus. E eu fazia muito concurso nessa época já, e recebi a notícia que havia passado em um concurso. Puxa vida. Minha esposa me ligou e, cara, naquela noite eu tava tremendamente irritado, cabisbaixo. Era um emprego muito, muito difícil, né? Lidar com pessoas. E quando ela me ligou, uma paz de espírito, uma paz interior invadiu meu coração de tamanha forma que eu comecei a cantarolar. No mesmo local que horas antes, a minha vontade era de chorar, entende? Por quê? Porque eu tava ali curtindo, não, agora acabou. Né? É como se eu falasse pra você: olha, daqui a 2 semanas você vai pra Paris com tudo pago. Sorriso no rosto. Você vai amanhã trabalhar de uma forma como você nunca foi. Por quê? Porque você tem uma esperança futura de uma coisa extremamente boa, certo? Então isso acontece com a Emma. Ela começa ali
a melhorar, a curar a sua saúde, aquela coisa toda, né? Vivia como que perdida no gozo de sua próxima felicidade. E você vai reparar que Emma está sempre assim, né? E para causar essa próxima felicidade, ela até mesmo intensifica a sua tristeza no momento presente. Por isso essa agitação de alma. E necessita retroalimentar. Os desejos, as tristezas, a experiência do prazer e as ilusões, sempre novas, funcionam como uma espécie de adubo para uma flor. Emma, através desse cultivo, desabrocha em beleza. Ou seja, essas desilusões que ela intensifica, paradoxalmente, servem, quando aliviadas, para uma rejuvenescência da própria alma e do próprio corpo. É uma personalidade complexa. Charles contempla essa beleza que não possui. O contraste entre os sonhos de Charles e de Emma. E aqui, meus caros, ponto alto também deste capítulo 12 é quando o Charles começa a contemplar aquela vida simples que ele está levando ali. Ele entende que ele tem lá suas dívidas, mas consegue sanar. Ele não é o melhor dos médicos, mas consegue aplicar uma sangria ali ou acolá. Consegue atender um febril aqui ou acolá. Tem a sua casa. Contempla a sua esposa, que é muito bonita. Sua filha, que cresce em saúde e beleza também. Ele olha para tudo aquilo e fala, puxa vida. É como se dissesse, né? A vida não me deu tantas coisas, mas o que me deu, eu agradeço. Eu contemplo e bendigo a Deus. Enfim, ele está numa espécie de contemplação daquela simplicidade dele. E começa a fazer planos assim simples. Planos que eu e você também fazemos. Poxa vida, daqui uns anos ela vai ser a festa de debutante. Oh, meu Deus, com quem que ela vai casar? O que será que vai cursar? Teremos dinheiro para pagar um curso, uma faculdade? É. Que bom, tá? Nós, com esse pouquinho, nós vamos conseguir encaminhá-la. Enfim, né? Aqueles sonhos de pai, eu sou pai de menina, então eu posso falar. E você também, obviamente. Ele contempla aquilo, ali tá bom, tá legal para ele. Ele projeta uma vida com longa, longa, simples, mais digna. E o Flaubert nos dá, no parágrafo seguinte, os sonhos exagerados de Emma. Vou fugir, não quero isso, quero a Paris, quero os braços quentes e fantásticos de Leon, eu quero a vida aventureira, né? Aquele contraste entre os sonhos. Muito interessante também de ser lido. Acontece, meus queridos, que tudo que é bom dura pouco. E o capítulo termina com Rodolfo já desistindo desta fuga e refletindo sobre aquela que, afinal, bem, era uma boa amante, vai. Vou ter que me livrar aqui, mas, puxa vida, né? Caramba, que belezinha, hein? Ah, mas já deu. Não compensa mais, sabe? Desse jeito. Rodolfo lamenta a perda da relação. Está abrindo mão de seus prazeres. Né? Como quem, puxa vida, esse carro é bom, mas eu vou ter que vender, cara. Vamos fazer o quê? Sabe? Desse jeito. Termina por refletir se seria bom conviver com Emma e sua filha. Né? Aí tem ali um devaneiozinho. Caramba, vida com família. Chegar em casa, tal, filho, trabalho. De repente, não. Mil vezes não. Enquanto Emma é mil vezes sim a essa vida fantástica, né? Aventureira com Rodolfo. Rodolfo é mil vezes não a esse entrelaçamento, a esse atavio na vida de Emma. Mil vezes não. Muito bem, meus caros, se você gostou deste vídeo, compartilhe, comente, curta este vídeo, pelo amor do Santo Cristo. Se você quer mais análises como esta, me ajude aqui no canal, ajude este canal a crescer. Continue seus estudos, você está se preparando para a Olimpíada ou tem interesse na literatura, sabe que a literatura é mais do que um recorte do século XIX, a sociedade francesa. Não.
Nós estamos aqui, esta obra atravessou os séculos, fala a minha alma e a sua, porque ela conta sobre a natureza humana. Em termos jungianos, ela é arquetípica, ela conta sobre a nossa realidade, sobre aquilo que poderíamos ser também, sobre as paixões, as emoções que rondam os nossos pensamentos, que é só a nossa alma. Então, ao ler um romance como esse, nós estamos aprendendo a viver, meus caros. Okay? Mais uma vez, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa aqui o seu comentário. Bons estudos e até a próxima!